Boa noite! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Roberta De Angelis e nós estamos hoje aqui para conversarmos sobre registros akáshicos. Você sabe o que são registros akáshicos? Vamos falar hoje sobre isto. Sobre essa grande biblioteca cósmica, sobre o livro da vida, registros búdicos, memória não local, inconsciente coletivo. São muitos os nomes que são dados aos registros akáshicos. Vamos iniciar a respeito da história. Como que os registros akáshicos surgiram? Desde que o mundo é mundo, o ser humano se questiona. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual o meu propósito de vida? O que eu vim fazer aqui? E desde as civilizações mais antigas, nós trazemos esse impulso de ter essas respostas. Muitas vezes, através dessas civilizações antigas, por rituais, por uso de substâncias alucinógenas, enfim, de maneira a entrar num estado de consciência alterado e acessar essas respostas, que estão onde? Nesse local que chamamos de Biblioteca Cósmica Universal, nesse que é o quinto elemento que nós temos, o éter, que parece não existir nada nesse espaço, mas é onde todas as informações que existem ficam armazenadas. Seja do passado, do presente ou do futuro. Quanticamente falando, sabemos que o tempo não existe. Não é linear. Então, se não é linear, temos a clareza de que tudo o que nos aconteceu, o que nos acontece ou o que ainda vai nos acontecer, coabita ao mesmo tempo nesse espaço chamado éter. E é daí que vem o termo Akash. Só uma pausazinha antes de falarmos sobre o Akash. Teremos o sorteio de 5 leituras de uma pergunta cada, para quem estiver na live até o final. Basta que vocês, então, façam um print de algum momento dessa live e escrevam, me marquem e escrevam no próprio post do story o que mais de tudo isso que eu estou falando vibrou para vocês. Qual a informação que mais chamou a atenção? Só printar. Depois eu consigo ver pelas menções de vocês. E 5 de vocês poderão ser escolhidos para fazerem uma pergunta, terem seus registros abertos e trazida essa informação que vocês desejam. Vamos lá. Akash. O que é o Akash? Akash é um termo que vem do Oriente
de língua hindu que remete a esse espaço, ao éter, esse local onde tudo que existe fica armazenado. Tudo aquilo que existe em informação faz parte desse espaço, desse elemento chamado éter. E nós mesmos, a partir do nosso DNA, trazemos todas essas informações dentro de nós. Todos nós carregamos as nossas memórias, as nossas experiências, as nossas vivências passadas, presentes ou que ainda virão no nosso DNA. Por isso, quando alguém diz, em outras práticas, tantas, vou fazer uma prática para ativar o meu DNA. O que acontece com essa pessoa nada mais é do que acessar isso que chamamos de registros akáshicos, que é essa grande biblioteca, onde todas as informações estão contidas, de cada ser, de tudo o que existe. Essas informações, remotamente, elas diziam respeito até um determinado momento da nossa história, muito mais ao Oriente. Foi lá em meados do século XIX, 1800 e pouco, que uma russa chamada Helena Blavatsky trouxe essas informações sobre as canalizações do Oriente para o Ocidente. Ela fazia muitas canalizações e muitos dos livros dela, ela mesma dizia que eram canalizados. Ela não se colocava como autora em si daqueles livros e remetia àqueles livros escritos pelas canalizações feitas dos Mahatmas, como Mahatma Gandhi, que é um dos mais conhecidos por todos nós, né? Quem que são os Mahatmas no Oriente? Os Mahatmas são aqueles que têm um conhecimento do processo evolutivo do ser humano e de tudo o que acontece na natureza de uma forma muito profunda. Então, essas canalizações de uma forma mais contínua foram feitas por ela, trazidas em muitos dos seus livros, e isso então foi trazido aqui para nós, para o Ocidente. Depois dela, mais ou menos uns 100 anos depois, no século XX, meados do início do século XX, tivemos Edgar Cayce, que também fazia suas canalizações através de sonhos. Como assim? Ele abria seus registros antes de dormir e recebia as informações durante o sono. E então espalhava isso para o mundo. Como reconhecer esse termo registros akáshicos sob outros conceitos? Na Bíblia, por exemplo, registros akáshicos são citados como o livro da vida. Dentro do budismo, como registros búdicos. Pela ciência, chamado de memória não local. E pela psicologia,
por exemplo, né? Não sei se aqui existem psicólogos que estão assistindo, como inconsciente coletivo. O que não é parte de registro acástico? O que não faz parte de uma sessão? Né? Vamos desmistificar aqui alguns pontos de vista que existem a respeito dos registros acásticos. Muitas pessoas pensam ser a respeito de questões passadas. Vou abrir meus registros para saber como eu fui no passado. Não. Registros acásticos não são usados como oráculo. Se você deseja realmente ter esse tipo de resposta como um oráculo em si, existem diversas ferramentas incríveis que funcionam como oráculo para você. Registros acásticos não é usado como oráculo. Assim como também não diz respeito a ser usado para curiosidade. Abrir simplesmente para sanar uma curiosidade qualquer. Também não. Tampouco para, ligado à curiosidade, vasculhar o passado. A não ser, salvo uma questão específica, quando alguém procura pela sessão de registros acásticos para trabalhar um aspecto traumático, um trauma em um momento no passado, aí sim, você pode acessar os registros dessa pessoa para contribuir com essa facilidade, com o dissipar desse trauma a partir do reconhecimento e da clareza que a mensagem pode trazer. Como é uma sessão de registro acástico? A sessão, ela é feita através de perguntas claras e objetivas, nunca buscando um tempo, ou seja, nunca com um quando ou com um porquê. Isso porque quando perguntamos como porquê, nós vamos para nossas razões e justificativas, nos mantendo sempre no errado de nós no passado, e nunca com o quando, porque o tempo, quanticamente, ele não é linear, então não há o que se precisar como nós pensamos, da maneira como o tempo passa para nós aqui. Quais perguntas, então, eu posso fazer numa sessão de registro acástico? Que mensagem eu tenho para receber hoje? É uma boa pergunta. Para que determinada situação se mantém na minha vida? Percebam? Para quê? E não por quê. Isso energeticamente faz toda a diferença. Como determinado trabalho pode ser contribuição na minha vida ou na vida de outras pessoas. Quando se tem já um objetivo traçado, você perguntar pelo como te traz a clareza sobre as possibilidades que estão relacionadas àquela questão.
Roberta, para que eu procuro uma sessão de registro acástico? Se não é por oráculo, se não é para curiosidade, se não é para vasculhar o meu passado. Para você ter maior clareza sobre tudo o que se traz presente na sua vida. Medos, traumas, situações conflitantes, questões que não estão claras sobre você e que você gostaria de trazer mais facilidade, compreendendo melhor por que determinado padrão, por exemplo, se repete continuamente na sua vida? Não perguntando o porquê, mas para quê? Para que determinada situação se mantém repetitiva na minha vida? Por exemplo, com o mesmo tipo de relacionamento, que muda a pessoa, mas o padrão é o mesmo. E aí, nós abrimos então o registro acástico, esse grande livro da vida durante a sessão, com todo um preparo antes, com toda uma proteção específica. Abrimos então esses registros e com essas perguntas claras e objetivas, acessamos o que o eu superior daquela pessoa deseja transmitir a ela. Nós, leitores de registros acásticos, terapeutas de registros acásticos, somos apenas um canal. Um medianeiro, um intermediário entre você, consulente, e o seu eu superior. Esse escutar daquilo que o seu eu superior tem para te dizer, que muitas vezes não é com tanta facilidade assim que as pessoas acessam, através de uma leitura de registros acásticos, você então acessa. E traz tudo isso com uma carga de amor tão grande, que é de verdade maravilhoso. Toda mensagem de registro acástico vem com essa carga de amor, de muito amor. Nunca vai haver uma mensagem canalizada de um registro acástico aberto com uma conotação ruim, má, trazendo alguma má notícia. Nunca. Nunca. Sempre são mensagens trazidas a partir do eu superior de cada um, com todo o amor que existe. Então, esse é um ponto para se alertar. Se você souber de alguma mensagem, ou se você ler alguma mensagem em algum momento na sua vida com alguém, e essa mensagem não tiver esse conteúdo baseado no amor, fique atento. Registros acásticos trazem sempre mensagem ligado
ao amor. Quando você tem os seus registros abertos, como dissemos aqui, que o Akashi é esse espaço do éter, desse quinto elemento onde tudo existe, onde todas as informações estão contidas, se todos nós estamos mergulhados neste éter, quando alguém abre o seu registro para liberar alguma questão, algum trauma, por exemplo, algum medo, essa liberação, ela não vai beneficiar a partir do seu reconhecimento dessa questão, não vai beneficiar somente a você que passou pela sessão. Percebem? É algo macro que vai beneficiar a partir daquele reconhecimento que permite então que você mude aquilo, trazendo outras possibilidades, que uma infinita então gama de informações possa também ser alterada e outras pessoas serem beneficiadas. Então, por que procurar uma leitura de registros akáshicos? Para você se empoderar, para você reconhecer a grandeza que você é, para você liberar medos, traumas não reconhecidos e dessa maneira você expandir e dar esse salto quântico que tantos falam para a quinta dimensão. Expandindo. É para todos. Todos podem ter os seus registros abertos. Tudo que está mergulhado nesse éter, no Akashi, pode ter os registros abertos. Seres humanos, animais, lugares, a sua casa, a sua empresa. Tudo o que existe possui memória que não se apaga. Tudo o que já existiu, tudo o que já foi feito, o que está e o que ainda será, está contido nessa grande biblioteca universal. E nós, como parte disso, podemos então acessar, a partir da abertura dos registros akáshicos, com a contribuição do seu eu superior, essas informações. Não por curiosidade, não para vasculhar o passado, não como um oráculo, mas como uma ferramenta com todo o amor que ela traz para expandir a sua realidade, para permitir você dar a esse salto quântico que tantos falam. É para todos. Sempre a pedido e com permissão da pessoa que deseja a leitura. Ou seja, não existe em hipótese alguma alguém pedir uma leitura por terceiros. Parece óbvio, mas muitas vezes o óbvio tem que ser dito. Né? Muitas vezes alguém pode sentir um impulso de desejar abrir os registros
do esposo, da esposa, de um filho. Isso é possível? Não. Não. Apenas com a permissão. Vejam, abrir os registros akáshicos de alguém é algo muito íntimo. Você está abrindo aquilo que é aquele ser, trazendo à tona aquilo que está dentro daquela alma. Deve ser feito com muito respeito, com muito amor e, claro, com a permissão daquela pessoa. É algo lindo. É algo lindo. Se você nunca experimentou, se você não conhecia até hoje, e se vocês estão gostando de saber a respeito, de conhecer um pouco sobre os registros, digam aqui o que estão achando. Subam coraçõezinhos para eu saber o que vocês estão achando de tudo isso. O que vocês estão recebendo dessa live. Se está sendo contribuição para vocês. Se está clareando um assunto que muitas vezes vocês não tinham acesso, nunca tinham ouvido falar, ou muitas vezes com um ponto de vista um pouco diferente. É uma ferramenta maravilhosa. De expansão de consciência também, claro. Porque quando você reconhece algo que de alguma maneira não está ok, quando você recebe essa mensagem e você se propõe olhar para aquilo, o ato de olhar para aquilo, de ouvir aquela mensagem, já transforma tudo. Já permite que você possa, de verdade, com aquele reconhecimento, escolher ficar naquela situação ou escolher sair dela. A partir do reconhecimento. Então, se vocês desejarem fazerem uma leitura dos seus registros akáshicos, se vocês sentirem no coração de terem uma leitura, e essa leitura, ela diz respeito a trazer uma pergunta, né? Ou mais, quando é uma sessão completa, trazendo perguntas claras sobre questões que digam respeito à sua vida. Aquilo que você sente que deseja reconhecer e que pode mudar tudo. Sejam muito bem-vindos. Este ano nós estamos já caminhando, né, para o final. Nós já estamos aí quase que no mês de novembro e o final do ano se aproxima. Mas ano próximo teremos curso de registros akáshicos. Então, se você desejar conhecer e se tornar um canal de registros akáshicos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É preciso ter um dom ou
uma habilidade especial? É preciso ter habilidades especiais? Ser médium? Não. Esse acesso aos registros, ele é permitido a todos nós. A todos nós. A cada um de nós. A diferença entre nós, leitores ou terapeutas de registros akáshicos, e quem não é que nós temos a habilidade, a prática e o conhecimento de como fazer isto. Algo que grande parte das pessoas não tem essa facilidade propriamente dita no seu dia a dia. Então, como eu comentei aqui, nós somos então um canal, intermediários entre você e aquilo que o seu eu superior pode transmitir a você, a partir das suas perguntas claras e objetivas. Não perguntando sobre porquê, porque isso só te deixa num aprisionamento no passado, nas suas razões justificativas, no seu trauma e drama, e não buscando o quando. Sempre como, para quê, o quê, que mensagem, por exemplo. Esses são tipos de mensagens, tipos de perguntas, que vocês podem fazer durante uma leitura de registro. Que geralmente já é pedido de antemão que a pessoa traga as perguntas para a sessão. Então, se você escolhe participar de uma sessão de registro akáshico, eu vou pedir a você que você já traga as tuas perguntas para a sessão, que pode ser uma sessão presencial ou pode ser uma sessão online, por exemplo, via Zoom, ou offline. O que é uma sessão offline? Você me passa os seus dados, nome completo e data de nascimento, a tua permissão, é claro, as tuas perguntas. Eu abro teu registro em algum momento, sem que nós estejamos conectados no mesmo momento, e depois eu passo para você a mensagem que veio a partir do seu eu superior. Então, sempre com perguntas claras e objetivas. Uma sessão completa, ela dura mais ou menos 1 hora. Quando nós fazemos sessões mais curtas, por exemplo, como essas que eu vou sortear aqui, serão 5 sessões com uma pergunta cada, sorteadas aqui entre vocês, que compartilharem o print dessa live no story, me marcando e colocando o que vocês receberam de conhecimento e que tem expandido vocês. Quando você traz essas perguntas, esse movimento já é o início de toda a mudança. Quando você faz esse movimento de parar e pensar nas perguntas que você vai fazer, você já está acessando aquilo que você sabe e que você não reconhece. Você já está acessando a tua mente para buscar quais seriam as melhores perguntas para uma sessão
te faz entrar num espaço de reconhecer a você. É o começo da mudança. Muito antes da sessão em si, o processo da sessão já começa quando você escolhe as perguntas para a sessão. Muito antes da sessão em si. E aí, nós trazemos então essas perguntas com a abertura do seu registro, com todo o amparo, com toda a ritualística que nós temos. Como existe para qualquer questão energética, existe todo um amparo, uma proteção. E aí, fazemos a abertura, recebemos as mensagens, que pode ser por escrito, pode ser por áudio, e sim, por áudio aí isso fica gravado e entregue para você. E sempre pautado e com a energia do amor. Sempre. Qualquer mensagem que venha a partir de leitura de registro akáshico tem essa energia no amor, no bem, na expansão, na contribuição. Essa live, ela foi desenhada para trazer um pouco para vocês sobre o que é o Akashi, o que são os registros akáshicos, um pouquinho bem en passant sobre a história, os benefícios. Para que buscar uma leitura de registros akáshicos? É uma live que vai ficar gravada aqui, então se você perdeu o início, por exemplo, você pode rever quando você desejar. Você pode me enviar mensagem no privado, no direct, no WhatsApp, para querer saber mais. Sejam muito bem-vindos. É uma ferramenta linda que traz para nós um acesso àquilo que cada um é como ser. Eu sou Roberta De Angelis, terapeuta de registros akáshicos, e essa foi a nossa live para conversarmos um pouquinho sobre o que são os registros, o que não é registro akáshico, um pouquinho da história, seus benefícios e como funciona uma sessão. Uma grande noite para todos vocês. Vou colocar aqui depois para vocês, ou no privado, no direct de cada um de vocês, quem foram os sortudos que ganharam, os 5 sortudos a poderem fazer uma pergunta com seus registros akáshicos abertos. E aqueles que desejarem uma sessão, podem entrar em contato comigo pelo privado, pelo direct, pelo WhatsApp e agendamos, tá bom? Uma ótima noite para vocês, muita gratidão e nos vemos na leitura dos seus registros akáshicos quando vocês escolherem. Ótima noite!